Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre espalhamento. Quase tudo que conhecemos sobre o mundo atômico e subatômico tem sido aprendido através de algum tipo de experimento de espalhamento, desde, por exemplo, a colisão de partículas alfa em folhas de ouro, realizada por Rutherford, onde ele deduziu a existência do núcleo atômico, até o grande acelerador de partículas, LHC, no qual esse experimento ele colide prótons com prótons a uma energia atualmente de 13 tera-electronvolts, onde recentemente tem se confirmado a existência do bóson de Higgs. O meu trabalho de pesquisa também eu realizo em um dos 4 grandes experimentos do LHC. No meu caso é o LHCb. A gente estuda a violação da simetria de carga e paridade em decaimentos do meson B. Através desses estudos, a gente anela encontrar indícios que nos levem a entender por que a natureza favorece certo tipo de processos em relação a outros realizados pelas respectivas antipartículas. Isso poderia, de alguma maneira, explicar a própria existência do universo. Então, a teoria do espalhamento ela é muito importante para entender o nosso mundo subatômico, nosso mundo microscópico, né? E através disso podemos ter um melhor entendimento do nosso universo. Então vamos lá, pessoal. Vamos estudar hoje a teoria do espalhamento clássico e a teoria do espalhamento quântico. Vamos começar pela teoria do espalhamento clássico. Suponha que você tem um objeto, uma partícula, que você quer estudar. Esse objeto, digamos, ele é muito pequeno, de tal maneira que você não pode medir as suas dimensões com uma régua e você também não pode pesar ela. Então, uma maneira de estudar esse objeto seria analisando as relações as interações entre ele e outras partículas que você conhece. Então, digamos, você colide elas. Essa daqui você não conhece e essa daqui você conhece, tá? Digamos que você faz elas colidirem, tá? Esse aqui é a direção paralela à trajetória da sua partícula conhecida, que passa pela partícula desconhecida, tá? Vai chegar um momento, eu poderia colocar essa partícula aqui nesse ponto e fazer elas colidirem de tal maneira, dessa maneira aí. Mas eu vou generalizar e vou colocar elas a uma distância, que essas direções, a uma distância b, que eu vou chamar de parâmetro de impacto. Que pode ser zero também, né? Então, vai chegar um momento em que elas interagem, né? Digamos, em uma região que eu estou colocando aqui, elas se interagem e eu vou chamar a isso de região de interação. Você não pode medir o que acontece na região de interação. Você não tem acesso à região de interação, porque é um lugar muito pequeno. Você pode apenas saber como é que a partícula entrou e como é que ela saiu. Ela entra e em algum momento, na região de interação, interage com essa partícula aqui que você está estudando e ela é espalhada ao ângulo θ, que é conhecido como ângulo de espalhamento. Como você não tem acesso à região de interação, o que você precisa para estudar essa partícula que você tem em mão seria o ângulo de espalhamento e o parâmetro de impacto. Então, na teoria do espalhamento clássico,
você tem que calcular a relação entre esse ângulo de espalhamento e o parâmetro de impacto. É isso que interessa para a teoria do espalhamento clássico. Você pode induzir aí, ver aí que enquanto menor seja esse parâmetro de impacto, maior vai ser o ângulo de espalhamento. Então, através dessa relação, você pode entender como é que é a natureza dessa partícula que você não conhecia, né? Como ela se relaciona com partículas conhecidas. Legal, vamos fazer um exemplo. Exemplo. Vamos fazer um espalhamento por esfera compacta. Tá? E vamos considerar que o alvo agora é uma bola de sinuca. Tá? Digamos, esse aqui, eixo passa pelo centro dessa esfera. E você tem uma partícula que colide elasticamente com essa bola de sinuca. Então, aqui vamos ter um ângulo igual ao daqui e igual ao daqui. Aqui temos o parâmetro de impacto. Eu vou mudar a cor aqui para ficar menos feio. Então, aqui vou ter também B, parâmetro de impacto. E essa hipotenusa aqui vai ser, digamos, o raio da esfera, né? Que eu vou chamar de razão. Então, em esse triângulozinho, como é que eu vou ter? Vou ter que o seno de alfa é igual a Bzinho sobre E razão, né? Vou mudar a cor. Mas alfa, olha, eu não quero o parâmetro de impacto em função do ângulo alfa, sino do ângulo θ, né? Do ângulo de espalhamento. Que se eu prolongo essa linha aqui, o ângulo de espalhamento vai ser esse aqui, θ. Esse aqui é o θ, tá? Então, como é que vai ficar? Daqui, ó, esse ângulo aqui mede 180, né? Então, 180 graus é igual a θ mais 2 vezes alfa. Daqui vou ter que alfa é igual a π menos θ sobre 2. E aqui eu tenho seno de θ. Mas seno de alfa, perdão, seria seno de π sobre 2 menos θ sobre 2 seria igual a b sobre r. Mas isso aqui é o cosseno de θ sobre 2. Tá? Então, daqui eu posso obter que θ é igual ao arco cosseno de b sobre r. Duas vezes, né? Porque tem um 2 aí. Esse sobre 2. Tá? Mas isso, sim, o b, o parâmetro de impacto, eu vou colocar desse lado aqui, tá? Vou ter assim, θ vai ser igual a arco cujo cosseno é igual a b sobre r. Duas vezes, tá? Isso quando v é menor ou igual que r razão. Por quê? Porque se você tem aqui, digamos, o r razão é esse aqui, r razão. E se o parâmetro de impacto B fosse maior que o R razão, então a partícula incidente não atinge essa esfera, né? Então o seu ângulo vai ser zero, né? O ângulo θ vai ser, nesse caso, vai ser zero, perdão, eu coloquei θ, é zero. Quando V é maior que o R razão, tá? Então esse é um exemplo no qual você tem a relação entre θ, que é o ângulo de espalhamento, e o parâmetro de impacto. Ok, vamos definir agora a seção de choque. Seção de choque. Então, suponha que você tem aqui um alvo, um centro espalhador. Quando uma partícula
bem essa direção, ela é afetada pelo potencial do centro espalhador e ela se espalha. Mais ou menos assim, tá? Vamos supor que aqui nesse ponto, a partícula atravessa essa área aqui que eu estou colocando sublinhada. Tá? Bom, essa é a trajetória de uma partícula apenas. Mas suponha que temos muitas partículas e que elas atravessam uma determinada área aqui nesse plano, que eu vou chamar que é uma área diferencial, tá? É uma área diferencial, que eu vou mudar a cor aqui. É uma área transversal infinitesimal, d de sigma. É uma área transversal infinitesimal, tá? Se você coloca seu olho aqui, né, e observa esse plano, você vai ver que essa área ela está entre duas circunferências concêntricas, que eu estou desenhando aqui. Aqui vai estar o centro. Aqui temos o parâmetro de impacto, né, B. Então, daqui até aqui vai ter o raio, vai ser o parâmetro de impacto. Aqui, como essas duas circunferências são concêntricas, mas eu quero um diferencial de área, né? Então, esse pedacinho aqui de segmento é um diferencial de B, tá? E aqui desse lado também, eu vou ter B aqui e aqui também um diferencial de B. Essa área aqui, que eu vou botar de cor verde, seria o meu d de sigma, tá? Então, esse d de sigma vai ser igual a quê? Essa parte aqui, esse pedacinho aqui, é igual a b d de φ, porque eu não falei, né? Mas o ângulo entre que formam esses dois raios B é d de φ, é o ângulo azimutal. E também eu esqueci de falar, mas eu considero que o potencial é simétrico azimutalmente em φ. Aqui eu vou desenhar o φ é esse aqui, né? O d de φ, perdão. Esse ângulozinho aqui, d de φ, tá? Então, eu vou ter essa área estaria assim, vou desenhar aqui grande, tá? Isso aqui é b de φ, né? Segmento de arco, né? O arco. Isso aqui era o DDB, né? E se eu considero que esse quadradinho é esse é um paralelogramo, um trapezoide curvo, né? Mas eu considero que ele é um retângulo, a área dele aproximadamente vai ser, que é a área d de sigma, vai ser igual a b d de b d de φ, né? Então, as partículas que atravessam essa área d de sigma, elas vão também, na saída, vão atravessar um ângulo sólido aqui, que eu estou desenhando aqui. Esse ângulo sólido é esse aqui, que eu vou chamar de d de ômega, tá? Esse ângulo sólido, se você observa da onde? Primeiro você observa em direção ao quadro, tá? Em direção ao quadro. Se você observa em direção ao quadro, aqui você tem um ângulo θ de espalhamento, ângulo de espalhamento. Aqui você tem um d de θ. Eu vou desenhar de novo aqui, tá? Para não fazer muita bagunça aí com θ e d de θ, tá? Então, eu vou ter ele aqui. Aqui tem a esfera. Aqui tem um centro de espalhamento. Essa esfera é imaginária, né? Tá me ajudando a fazer os desenhos. Aqui o ângulo θ, ângulo de espalhamento, e aqui o d de θ, tá? Agora, se você observa desse lado aqui, por esse lado aqui,
você vai ver a esfera imaginária, vai ver ela assim. E aqui você vai ter o D de φ, tá? Esse ângulo sólido, ele é igual a seno de θ, D de θ, D de φ, né? Então, a seção de choque diferencial, vamos colocar aqui em branco, seção de choque diferencial, que seria a relação entre esse ângulo e essa área transversal, tá? Vou botar 2 pontos, então. A relação entre a área transversal e o ângulo sólido de saída, ela é chamada, então, de seção de choque diferencial, tá? Que não tem nada de seção de choque, né? Seção de choque é uma coisa uma área, né? A área, se eu quero falar de área, falaria do D de sigma, né? Porque ele tem unidade de área. Esse aqui não. Esse aqui está dividido por um ângulo sólido, né? E, aliás, não é nem diferencial. Né? Diferencial é o D de sigma. Esse aqui é um número, um valor, tá? Então, mesmo assim, vamos ter que nos amarrar a essa nomenclatura. Essa seção de choque diferencial, então, vai ser igual a quê? Vou substituir aqui B, D de B, D de φ, dividido pelo ângulo sólido. Seno de θ, D de θ, D de φ. Esse D de φ com esse D de φ se vão. E afinal, como é que vai ficar a minha seção de choque diferencial? D de sigma, D de ômega, estou colocando aqui grandão, vai ser igual a parâmetro de impacto sobre o seno do ângulo de espalhamento vezes o valor absoluto da derivada do parâmetro de impacto em função do ângulo de espalhamento. É valor absoluto porque essa derivada ela é negativa, tá? Na medida que B cresce, θ decresce, tá? São inversamente proporcionais. Legal, isso foi a seção de choque diferencial. E a seção de choque total? Seção de choque total. Ela vai ser simplesmente a integral da seção de choque diferencial em todos os ângulos sólidos. Tá? Então, a integral dessa seção de choque diferencial em todos os ângulos sólidos. Ela seria a seção de choque total, que vamos colocar como representar com a letra sigma. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Exemplo simples. Tá? Vamos continuar com esse espalhamento por esfera compacta anterior. Tá? E tínhamos, vamos botar aqui, espalhamento por esfera compacta. Tínhamos encontrado que a relação entre o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento estava dada por essa relação aqui, né? R cosseno de θ sobre 2. Então, primeiro, vamos encontrar a seção de choque diferencial. Tá? Preciso encontrar, então, a derivada do parâmetro de impacto em função do ângulo de espalhamento. Então, daqui, isso é simples, né? Vai dar Rzão vezes a derivada do cosseno é o seno de θ sobre 2, com sinal negativo, né? E a derivada de θ sobre 2, estou derivando em função de θ, vai dar 1/2. Tá? Legal. Então, o valor absoluto disso aí vai dar com um sinal positivo, né? O que mais? Eu quero essa expressão aqui. Então, o D de sigma D de ômega vai ser igual a quê? B. B é isso. Então, posso colocar diretamente R cosseno de θ sobre 2 sobre
seno de θ vezes a derivada de b em função de θ. Seria 1 sobre 2 vezes R'zão vezes o seno de θ sobre 2. O cosseno de θ sobre 2 vezes o seno de θ sobre 2, eles vão me dar o seno do dobro, né, do ângulo. Como o ângulo é θ sobre 2, vai dar seno de θ. Só que faltou um 2, então isso aqui dividido por 2. Tá? De tal maneira que a seção de choque diferencial vai ser igual a R vezes R quadrado. O seno de θ com esse seno de θ se vai. O 2 com o 2 vai dar sobre 4. Né? R quadrado sobre 4. Legal. Essa seria a seção de choque diferencial para o caso de espalhamento por esfera compacta. E a seção de choque total? Então, a seção de choque total vai ser igual a integral, então, de d de sigma d de ômega, em todos os ângulos d de ômega. E isso dá integral de r quadrado sobre 4, integral em todos os ângulos ômega. O r quadrado sobre 4 pode sair da integral, porque é constante, então sigma vai ser igual a r quadrado sobre 4 vezes a integral de todos os ângulos sólidos, e isso dá 4π. Tá? Esse 4 com esse 4 se vai, então a seção de choque total vai dar π vezes r ao quadrado, que é a área transversal da esfera, né? Que é o que esperaríamos encontrar, né? A seção de choque. Dentro, quer dizer, se você, o parâmetro de impacto, a partícula, ela cai dentro dessa área, ela vai acertar a esfera, né? Para distâncias maiores, ela não vai acertar a esfera, vai se perder, né? Embora esse formalismo funcione bem para esse caso de esfera compacta, ele também se aplica muito bem para alvos maleáveis, como por exemplo um campo de Coulomb, que não seja simplesmente uma coisa de acertar o alvo ou errar o alvo, né? Vamos supor que não temos uma partícula apenas, sino um feixe de partículas. E elas vão atravessar o nosso diferencial de área, que tínhamos denotado como d de sigma. Tá? E vamos supor que o número de partículas por unidade de tempo que atravessam essa área é d de n. Tá? Uma grandeza bastante usada pelos físicos de partículas é a luminosidade. Em caso de um feixe com partículas de intensidade uniforme. Então, essa luminosidade está definida, vamos botar aqui, luminosidade está definida como o número de partículas incidentes, né, por unidade de tempo, por unidade de área. Tá? E nesse caso, o número de partículas por unidade de tempo que atravessam essa área vai ser igual a luminosidade, que é o número de partículas por unidade de tempo, por unidade de área, vezes a área que ele atravessa, né? Que seria d de sigma. Tá? E eu aqui posso multiplicar pelo diferencial de ângulo sólido e dividir pelo diferencial do ângulo sólido. E essa expressão aqui vocês reconhecem como a seção de choque diferencial. Então, eu posso encontrar uma expressão para a seção de choque diferencial que vai dar 1 sobre a luminosidade vezes, né, d de n sobre d do ângulo sólido. Né? E essa é uma expressão bastante usada para a seção de choque diferencial. É importante porque ela faz referência a quantidades que podem ser facilmente medidas em laboratório. Se o seu detetor ele aceita partículas que se espalham em um
determinado ângulo sólido, de ômega, tá? Você simplesmente conta o número de partículas em um determinado tempo, o ddn. Divide pelo ângulo sólido e normaliza pela luminosidade do feixe incidente, tá? Em física de partículas também utilizamos bastante o termo luminosidade integrada. Como exemplo, no detetor LHCb, que é onde eu trabalho, em 2011, a luminosidade integrada seria a luminosidade durante um determinado tempo. Nesse caso, é um ano, 2011. A luminosidade integrada para o ano de 2011 foi de 1 femtobarn a menos 1, ou 1 inverso femtobarn. Isso foi com uma energia de 7 teraelectronvolts. Em 2012, a luminosidade integrada foi de 2 femtobarn a menos 1. Isso para uma energia de 8 teraelectronvolts. Tá? Mas femtobarn, o que é isso? Um barn é uma unidade de área, né? É igual a 10 a menos 28 metros quadrados. Tá? Isso é equivalente a 10 a menos 24 centímetros quadrados. Agora, um femtobarn é igual a 10 a menos 43 metros quadrados. Isso é igual a 10 a menos 39 centímetros quadrados. Tá? Então, quanto que é um femtobarn? Em centímetros, por exemplo, vamos fazer. Em 2011, então, foi medido um femtobarn. Um femtobarn, inverso femtobarn, né? Seria 1 sobre femtobarn. Isso é igual a 1 sobre 10 a menos 39 centímetros quadrados. Isso quer dizer 10 a 39 partículas incidentes por centímetro quadrado. Tá? Isso foi então, a luminosidade integrada do detetor LHCb em 2011. Vamos então agora dar uma breve introdução à teoria do espalhamento quântico. Teoria do espalhamento quântico. Tá? Temos aí um alvo e a partícula incidente, agora no caso quântico, vai ter um comportamento ondulatório de ondas, né? E estamos aí desenhando as frentes de onda que vão em direção ao alvo, tá? A expressão de uma onda viajando na direção Z é essa aqui, tá? Ao chegar ao alvo, essa onda ela vai se espalhar em todas as direções, tá? Em forma de uma onda esférica. E ela então vai ter uma expressão de onda esférica, que vai depender agora do raio R de cada uma dessas frentes de onda agora esféricas. Então, o que a gente precisa é buscar soluções para a equação de Schrödinger na forma geral, que contenha a onda incidente e a onda espalhada. A incidente é plana, a espalhada é esférica, né? Então, a função de onda vai depender do raio Rzinho, que eu não coloquei aqui, né? E do ângulo θ, de espalhamento θ, que também não está aqui, né? Vamos botar aqui θ, esse ângulo aqui, tá? O que acontece? Então, você vai ter uma amplitude, e aqui dentro desse colchete eu vou colocar essa onda incidente mais a onda espalhada, IKR. Só que o que acontece? Isso aqui é uma amplitude, né? Uma função de onda. Ao elevar ao quadrado, eu vou encontrar probabilidade. Probabilidade é função de onda ao quadrado, né? Então,
essa onda esférica eu vou integrar ela no espaço todo. E para que essa probabilidade não seja infinita, ela tem que estar dividida por r. Quando eu elevo ao quadrado, vai ficar 1 sobre r ao quadrado. E isso é integrável em todo o espaço. Tá? Que mais? Essa onda esférica que sai, ela não vai ter a mesma amplitude para diferentes ângulos θ. Embora eu estou considerando aqui que há uma simetria no ângulo azimutal φ, para θ não vai ter a mesma amplitude. A amplitude de espalhamento vai ser diferente para diferentes ângulos θ. Tá? Então, essa onda esférica vai ter aqui uma amplitude de espalhamento que vai depender de θ. Então, vamos chamar aqui amplitude de espalhamento. Tá? Que mais? Esse termo K, que eu coloquei aí, mas eu não falei, mas a gente já viu isso aí 1 milhão de vezes. É o número de onda. K é o número de onda. E ele está relacionado à energia das partículas incidentes. Né? K é igual a raiz quadrada, 2 vezes a massa, vezes a energia, sobre H cortado. Tá? O problema todo está em encontrar essa amplitude de espalhamento, Fθ. Ela estabelece a probabilidade de espalhamento em uma determinada direção θ. Tá? Amplitude elevada ao quadrado é probabilidade, né? E essa amplitude, portanto, está relacionada à seção de choque diferencial. Então, precisamos encontrar a relação entre amplitude e probabilidade. Tá? Para entender o que eu vou fazer a seguir, é bom lembrar o que fizemos no caso de uma dimensão. Digamos aqui o eixo x, aqui a amplitude ao quadrado. Tá? Então, digamos que ela tinha essa função mais ou menos. Então, para encontrar a probabilidade, o que fazíamos era multiplicar essa aqui, probabilidade, é multiplicar essa amplitude ao quadrado por um diferencial de x. Tá? Mas isso aqui é apenas no caso de uma dimensão. Agora estamos em 3 dimensões. Tá? E temos que considerar a probabilidade para o caso da onda incidente e da onda refletida, espalhada, perdão. Então, vamos lá. Agora precisamos de volume. Então, primeiro, a onda incidente, que tem essa onda incidente, né, que tem essa expressão aqui, A vezes C, AI, K, Z. Tá? Então, ela vem em essa direção. E aqui temos o nosso diferencial de área. Diferencial de área, d de sigma. E suponha que essa onda viaje com uma velocidade v. Então, em um tempo d de t, ela vai percorrer essa distância, v d de t. De tal maneira que esse diferencial de volume vai ser igual a v d de t d de sigma, né? Então, a probabilidade para esse caso de onda incidente vai ser igual a amplitude ao quadrado, que é a função de onda incidente ao quadrado, função de onda incidente ao quadrado vezes o diferencial de volume. Né? Analogia aqui, ó, função de onda ao quadrado, diferencial de x. Agora, 3 dimensões, volume. Tá? E isso vai ser igual a quê? A ao quadrado, e quando você leva ao quadrado esse exponencial vai dar 1. Então, e o diferencial de volume é
V d dt d sigma. Então, essa é a probabilidade, tá? Da onda incidente. Na onda espalhada, você tem ondas esféricas. Então, você, nesse caso, tem que tratar o seu ângulo sólido, né? Aqui, o que tínhamos visto antes. Então, digamos que ele viaja uma distância v d dt em um tempo t, essa onda, nessa frente de onda aqui. Esse aqui é o ângulo sólido de ômega. Então, esse volume aqui, vamos colocar aqui com outra cor. Esse volume aqui, ele vai ser igual a, vamos botar, diferencial de volume, nesse caso vai ser igual a r ao quadrado de ômega vezes v de dt. O r quadrado de ômega é essa área aqui, né? E v de dt é esse lado aqui. Estamos fazendo uma aproximação. Como é diferencial, tá? Então, aqui a probabilidade vai ser igual a onda espalhada ao quadrado vezes d de v volume. E isso vai ser igual a... Agora, a onda espalhada, a expressão dela era o f de amplitude vezes f de θ vezes IKR sobre r quadrado. Ou r, perdão. IKR sobre r, né? Então, quando elevamos ela ao quadrado, vai ficar a ao quadrado, f de θ ao quadrado, a exponencial ao quadrado vai dar 1 sobre r quadrado, né? Vezes o diferencial de volume, que é r quadrado d de ômega v d dt, tá? Esse r quadrado com esse r quadrado se vão, vai ficar a ao quadrado vezes f de θ vezes d de ômega v d dt. Só que essas probabilidades, elas têm que ser iguais, né? Então, quando você iguala isso, o a ao quadrado se vai, o v de dt se vai, e você vai ter que d de sigma vai ser igual a f de θ vezes d de ômega. Então, daqui, olha, d de sigma sobre d de ômega, que é a seção de choque diferencial, aqui é f de θ ao quadrado, perdão, vai ser igual a f de θ ao quadrado. Que legal. Então, o que nos interessa, que é a seção de choque diferencial, seria encontrar a amplitude de espalhamento. E essa amplitude de espalhamento a gente vai encontrar resolvendo a equação de Schrödinger. Então, nas próximas aulas, o que vamos fazer é aplicar duas técnicas para encontrar essa amplitude de espalhamento, tá? A primeira é a análise de ondas parciais e a segunda é a aproximação de Born, tá?